estudamos até agora, dentro da psicologia do desenvolvimento, os aspectos culturais do desenvolvimento humano e agora veremos as fases do processo de desenvolvimento do indivíduo. Cada período do ciclo vital é influenciado pelo que ocorreu antes e irá afetar o que virá depois. Assim, compreendemos que o desenvolvimento é um processo contínuo no decorrer da vida e cada parte do ciclo apresenta suas próprias características. Dividiremos o estudo das fases do desenvolvimento humano em dois grandes períodos, que é a infância e a adolescência. O escritor Arias nos explica que até o século XVII não existia uma noção de infância. As crianças eram vistas como adultas em miniaturas, mais fracas e menos inteligentes, e foi somente no século XIX que abriu-se caminhos para o estudo científico do desenvolvimento infantil. Para entendermos melhor a concepção de infância, dividiremos este período do desenvolvimento humano em períodos menores, para que possamos aprofundar a compreensão a respeito desta fase do desenvolvimento humano. Portanto, estudaremos a infância subdividida em 3 etapas, que são a primeira infância, a segunda infância e a terceira infância. A primeira infância compreende o período entre o nascimento até os primeiros 3 anos de vida. O crescimento físico e o desenvolvimento motor ocorrem conforme 2 princípios que nós vimos no vídeo anterior, que são o cefalocaudal, o desenvolvimento avança da cabeça para as partes inferiores, e o próximo distal, em que o desenvolvimento avança do centro do corpo para as partes externas, como podemos observar na imagem. O crescimento mais evidente do corpo se dá no primeiro ano de vida. Embora o crescimento continue rápido durante os 3 primeiros anos da vida da criança, as capacidades sensoriais presentes desde o nascimento desenvolvem-se rapidamente nesse período, além de ganharem controle sobre o movimento de seu corpo durante os 3 primeiros meses de vida. As habilidades motoras desenvolvem-se em sequências definidas e a autolocomoção apresenta-se como um evento determinante, gerando mudanças em todas as áreas do desenvolvimento. Entretanto, os padrões ambientais e culturais podem influenciar o ritmo do desenvolvimento motor da criança. Nos aspectos cognitivos, as crianças nessa fase desenvolvem a fala pré-linguística, ou seja, aquela que precede a primeira palavra, incluindo o choro, balbúcios e a imitação de sons. Anterior à pronúncia da primeira palavra, as crianças utilizam gestos para se comunicarem. Esses consistem em apontar, gestos sociais, representacionais e simbólicos. Em torno dos 9 a 10 meses de vida, a criança começa a compreender a fala com significado e no segundo ano de vida já consegue falar a língua cultural na qual está inserida. As primeiras palavras geralmente aparecem entre os 10 e 14 meses de vida, dando início à fala linguística, que diferentemente da fala pré-linguística, não está mais relacionada à idade cronológica. Por volta dos 3 anos de idade, a criança já desenvolveu razoavelmente a gramática e a sintaxe, e a fala é caracterizada pela simplificação, restrição e ampliação do significado das palavras. Já o desenvolvimento psicossocial enfatiza os padrões de temperamento da criança neste período, os quais são vistos como inatos e podem ser influenciados por mudanças ambientais significativas. Nesta fase, a criança começa a formar vínculos fortes com os seus pais ou seus cuidadores. Há também o início da percepção de si mesmo, o autorreconhecimento e a autoconsciência e o interesse por outras crianças. Segundo a teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson, o bebê de 0 a 1 ano está no estágio de confiança básica versus desconfiança básica. Neste estágio, a principal tarefa é aprender a confiar na uniformidade e na continuidade dos provedores externos, no caso a mãe, o pai e os cuidadores, e em sua própria capacidade de fazer com que as coisas aconteçam. O bebê aprende a confiar nos adultos e também a confiar em si mesmo, que é um elemento chave para um vínculo inicial seguro. A teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson consiste em analisar as fases ou os estágios de desenvolvimento do indivíduo. No segundo estágio da teoria do desenvolvimento psicossocial, a criança está
no período que conhecemos como autonomia versus dúvida, que ocorre no segundo e no terceiro ano de vida. Novas habilidades físicas levam à livre escolha. A criança aprende a controlar os infectérios, ou seja, as fezes, aprende a falar e a comer sozinha, mas pode desenvolver neste período vergonha se não manejar adequadamente a situação. A criança está em um processo de separação e individualização, ou seja, ela se percebe cada vez mais como alguém diferente de seus pais, o que desperta uma certa ansiedade. Neste estágio, o desafio é tornar-se alguém separado,